Hoje eu quero conversar com você sobre uma grande oportunidade. E sabemos que o conhecimento, a informação, o aprendizado novo, as lições novas da vida, elas nos trazem muitas oportunidades. Por isso eu quero abrir hoje para você essa janelinha de conhecimento sobre o que é o Círculo de Mulheres. O que acontece no Círculo de Mulheres para você que nunca foi ou que até já tem às vezes um pré-julgamento sobre o assunto? É com você mesmo que eu quero conversar. E também com você que trabalha com mulheres, é da área terapêutica ou da área comunitária, trabalha com grupos comunitários, grupos de convivência. Você é uma professora, você trabalha com adolescentes, com jovens, você trabalha com grupos de convivência de idosas, de idosos, né? Você pode olhar para os círculos de mulheres a partir de agora como uma grande oportunidade, um movimento mundial que faz parte dessa transformação do nosso planeta, dessa necessidade social e espiritual que está nos alcançando para mudar a história da humanidade. E é através dos círculos de mulheres como um componente, uma ferramenta para essa transformação que acelera o processo tanto individual como coletivo de autoconsciência, de desenvolvimento de potencialidades latentes humanas que estão adormecidas. É com você que eu quero falar hoje, porque eu quero trazer você para um lugar de não preconceito, um lugar de não de tolerância, porque tolerância a gente tolera o que não é legal, mas de conhecimento para que você agregue na sua vida essa prática de participar de círculos ou de promover um círculo de mulheres. Mas para isso, antes de tudo, é preciso que você conheça, saiba o que é um círculo de mulheres. Eu sou Heloísa Kulcheski, trabalho há 19 anos com grupos de convivência, com o coletivo, e há 7 anos eu trabalho com círculos de mulheres. Os valores do meu trabalho estão pautados na minha formação como pedagoga, portanto professora, formação na educação inclusiva, que me dá muito suporte nesse trabalho com grupos, porque é a igualdade e a equidade que são meus valores, os princípios dos quais eu parto para trazer o melhor para um grupo. Primeiro eu quero te dizer o que não é um círculo de mulheres, tá bom? Presta atenção, não é religião, não é terapia, não é uma ONG, não é um grupo de oração, não é uma instituição, não é um mutirão de solidariedade ou de caridade que reúne mulheres caridosas, e também não é uma rede de apoio. Mas preste atenção, pode se tornar, aliar ao trabalho já coletivo do círculo qualquer uma dessas outras atividades. Ele pode somar, mas se ele for só isso, se ele for só uma roda de leitura de um livro, e só por ter mulheres, não é um círculo de mulheres. Se é uma ONG movida por mulheres, pode sim trabalhar com várias causas, mas não por isso é um círculo de mulheres. Entende? O círculo de mulheres pode ser a origem de qualquer outro trabalho e movimento, pode agregar dentro dele outras atividades, mas não é só porque as mulheres sentam juntas que já é um círculo de mulheres. Ele tem um propósito, que é resgatar o sagrado feminino, que é entender o universo feminino, porque algumas mulheres, e ao longo da nossa história, elas foram colocadas num lugar, ou sobrou para elas um lugar de se reunir para falar de qualquer coisa, menos delas mesmas. E é aqui o ponto que diferencia o que é um círculo de mulheres e o que é só um grupo coletivo de mulheres que trabalha por alguma coisa que está fora delas. Um círculo de mulheres trabalha por elas mesmas.
olha para elas mesmas a princípio. A origem dele é resgatar, descobrir a potência divina dentro de si mesma. É o resgate da deusa, dar nomes femininos para o que se sente, para os seus movimentos, dar sustentação para os ciclos, para a natureza, para aquilo que é próprio do corpo feminino, para aquilo que faz parte das emoções que estão no momento acontecendo na vida de uma mulher. E esse espelhamento por se abrir o coração, por estar falando da subjetividade de cada uma. Então, isso é um círculo de mulheres e que pode se transformar, que pode ter mais atividades dentro dele, como uma roda de leitura, como se transformar numa ONG, num trabalho voluntário, como olhar para o mundo. Mas se não tiver o princípio de tudo em si, se ele não se voltar para si mesmo, para não trouxer as mulheres com esse olhar para elas mesmas, ele já não é mais um círculo de mulheres, pelo menos não no formato do sagrado feminino e dessa potência, né, do olhar para si mesmas. As mulheres estão sempre cuidando. Elas são extremamente cuidadoras por natureza. E esse lugar de cuidar do mundo, cuidar das pessoas, cuidar das crianças, cuidar dos doentes, cuidar dos homens, cuidar dos idosos, é algo assim que já está instalado na vida de toda mulher. Qual é a mulher que não cuida dos que estão à sua volta, né? Então, a partir desse princípio, a gente começa a olhar que esse movimento de resgatar o feminino e derrubar esse patriarcado que está instalado e que coloca a mulher nesse lugar de cuidadora para que os outros brilhem, para que os outros alcancem seus sonhos, para que todos consigam, né, em qualquer papel que estejam, filhos, marido, os pais, qualquer lugar que a mulher esteja, ela está apoiando sempre para que o outro possa brilhar, para que o outro possa crescer e ajudando, né? É muito difícil para uma mulher, e na minha experiência toda com mulheres nesse trabalho que a gente tem, é muito difícil de olhar, de uma mulher parar tudo, olhar para ela e dizer: não, eu vou cuidar de mim. Eu não vou cuidar de ninguém agora nesse momento da minha vida. Eu vou me voltar um pouco para mim. E isso não quer dizer que uma mulher, que os círculos e que esse feminismo traga a impossibilidade ou então bloqueie qualquer sentimento da mulher de cuidar do outro ou de ser até mesmo mãe. Muito pelo contrário. Todo o movimento desse resgate do feminino traz com muita força esse cuidar. Cuide mesmo, traga crianças para esse mundo mesmo, cuide, deixe que seu ventre gere vida, ou deixe que seus braços sirvam de colo, acolha, traga carinho para o mundo. No entanto, traga para você também. No entanto, olhe para você e perceba se você está fazendo isso por você mesma, porque esse é o ponto onde o círculo traz a proposta desse olhar, então, para si mesma, desse aprender a soltar, a dividir esses cuidados, a dizer: cuide você também. E eu também quero ser cuidada, pode cuidar de mim também, pode olhar para mim também com esse afeto. Eu gosto também e agora estou aprendendo a receber cuidados. Então, todo esse equilíbrio que se traz, né, essa harmonização das polaridades feminina e masculina que existe dentro de cada mulher e de cada ser humano que existe no planeta, de cada animal, de cada planta, tudo parte do princípio do feminino e do masculino se complementando, cada um com suas características próprias, uma de expansão, outra de acolhimento. Uma movendo tudo para fora, outra movendo tudo para dentro. Então, esse
equilíbrio entre essas polaridades, esses princípios de vida que geram vida tanto no campo sutil, nas emoções, quanto no campo da vida biológica mesmo do planeta, né? Que é toda a filosofia do Tao, que a gente vai buscar lá na China e vai trazendo essa harmonia. E passa também pela Índia, trazendo a harmonia dos elementos da natureza. E essa conversa entre essas antigas tradições, elas pautam, elas fundamentam muito desse equilíbrio do feminino e do masculino que é tão trazido para os círculos de mulheres. Esses são os conceitos, esses são as conversas, né, que podem se transformar a partir desse conhecimento, mas também no processo de diálogo, no processo onde as mulheres se reúnem e sentam juntas e periodicamente, uma vez por mês ou quinzenalmente, ou então elas vão se reunir em estações do ano, elas vão sentar-se juntas e elas vão se olhar e elas vão poder saber que ali eu tô indo, porque eu posso falar, quando eu tô falando eu tô curando, porque eu tô tirando de dentro desse emaranhado que se tornou dentro do meu coração, dentro do meu campo psíquico. E quando uma mulher está falando dentro de um círculo com combinados e acordos, alguns fundamentais, como o sigilo, como o permitir que uma mulher fale sem ser interrompida, e também que uma mulher permita que outras falem, porque ela vai ouvir e dar atenção. Alguns combinados e acordos que são muito importantes e que em outros vídeos eu abordo mais essa questão só dos combinados, ou só da forma, do local e tudo, como é que é o passo a passo. Mas aqui hoje eu quero dizer para você que o que torna, o que caracteriza um círculo é esse momento de sentar-se com esses propósitos, né? Com essa vontade, com esses acordos formados, com esse movimento interior de eu quero curar, eu quero me encontrar. Então, quando uma mulher vai para um círculo de mulheres e ela coloca sua roupa, que pode ser a mais feminina que ela tiver, né? A roupa que lembre a conexão dela com as ancestrais, com a mãe, com as avós, que diga eu posso ser, sim, feminina, florida, eu posso florescer, eu posso usar uma saia, eu posso, às vezes o fato de colocar uma saia, de colocar um manto nas costas, eu estou dizendo para o meu cérebro endurecido, muitas vezes enrijecido pelo racional, pela minha polaridade masculina, pelo meu lado yang, que não me permite às vezes fazer isso, porque às vezes há uma ferida, há uma negação desse feminino tão grande que ao colocar uma roupa assim, eu estou dizendo para mim mesma e eu estou modificando a estrutura cerebral, permitindo que o feminino aconteça. Porque muitas vezes quando nós olhamos para a história e para as nossas avós, para as nossas antigas familiares, a gente está olhando para elas que às vezes apanharam, que às vezes elas não puderam falar o que sentiam, que a gente fica sabendo nos segredos da família que ela não queria ter casado com aquele homem, que ela queria ter ido viajar, que ela queria ter fugido até com outro, mas que ela preferiu ser obediente, que ela teve medo. Então, quando a gente coloca uma saia, é como se a gente estivesse, então, concordando com tudo aquilo que as antepassadas passaram. E isso, esse movimento, então, de colocar a saia como se eu estivesse dizendo, vem cá, minha avó, vem cá, porque eu vou colocar sim uma saia, eu vou colocar essa roupa simbólica das minhas antepassadas, eu vou colocar esse lenço, esse chale nas minhas costas, eu vou colocar esse manto e eu vou me sentir sim novamente uma mulher, ou eu vou colocar um brinco grande, colorido, porque eu posso. Eu não estou ofendendo ninguém, eu não estou seduzindo ninguém porque eu coloco uma flor no meu cabelo ou porque eu me torno mais
feminina, então aquele medo, né, que a sociedade acaba impondo e colocando em nós, como se você for muito feminina, se você mostrar um pouco as tuas pernas e as tuas curvas, você pode sofrer um estupro, você pode ser violentada. Se você fizer certas coisas, você pode provocar violência e você pode ser, né, sofrer com isso. Então a gente vai se escondendo e o círculo é para dizer assim: traga a mulher que você é para o círculo. Traga teu desejo feminino de se manifestar no teu corpo. E aí a gente vai também no círculo aprendendo a ter contato com esse nosso corpo, percebendo as curvas e percebendo que as preguinhas, as gordurinhas, as ruguinhas, todas são bem-vindas. Tudo é bem-vindo no corpo que fala da nossa história. É um apaixonamento por si mesma, mas não de um modo narcisista, mas de um modo que cura a mim mesma, que cura minha mãe, minha avó, minhas ancestrais e cura também todas as mulheres que vierem depois de mim. Eu, enquanto participante de um círculo de mulheres, eu estou abrindo espaço para que a minha filha, a minha neta, elas sejam mulheres, elas coloquem no mundo os seus sonhos, elas possam viver a feminilidade que foi arrancada de nós. Quer dizer, para que você tenha um espaço igual no mundo que é patriarcal, né? No mundo onde o homem é o centro do mundo, onde tudo é feito muito baseado na força, na capacidade, nas potências masculinas, e a mulher, se quiser ser e ter direitos iguais, vai ter que se vestir como um homem, vai ter que se colocar como um homem, vai ter que falar como um homem, vai ter que arrumar o cabelo como um homem, vai ter que negar todo o feminino natural do corpo, vai ter que tomar um comprimido para não menstruar mais, porque se cólica, se menstruação, se te convida a se aquietar, modifica teu plano emocional, né, para aquele dia, mas você acorda e a instabilidade de uma menstruação traz movimentos necessários de recolhimento, às vezes de querer ficar mais quieta, mais acolhida. Mas como assim? Você não quer direitos iguais? Mas como que você quer direitos iguais e você fica com esse mimimi porque está menstruada? Gravidez não é doença. Quantas vezes a gente escuta isso? Você tem que viver normalmente porque você está grávida. Mas quanta coisa está acontecendo? Os hormônios, a química do corpo de uma mulher grávida está totalmente transformada. É um momento ímpar, um momento sagrado. E com isso eu quero dizer que a mulher não pode trabalhar? Que ela não pode ter uma vida normal? Que ela tem que ficar deitadinha numa cama? Não, mas ela tem que expressar a potência total do feminino, porque o corpo está dizendo isso. E nesse momento da tua vida, honre esse ciclo, olha com uma consciência ampla para tudo que está acontecendo. Gente, você está gerando um ser, um homem, uma mulher, um ser novo. Uma alma está atravessando um portal para vir ocupar um corpo e o teu útero é o portal. Essa conexão é importante, sabe? Então, a mulher, claro, ela vai trabalhar, ela vai desempenhar suas atividades. Eu trabalhei nas minhas 3 gestações o tempo todo. No entanto, eu me sentia uma deusa. Eu me sentia o portal. Eu sentia que eu era um verdadeiro oráculo naquele momento, que às vezes eu falava coisas assim e eu simplesmente me admirava de mim mesma, a minha intuição, o meu amor pela vida, a libido, tudo estava muito alterado em mim na gestação. Eram momentos para mim de muita felicidade. E isso é permitir que o feminino aconteça. Não vai ser assim para todas as mulheres. Às vezes esse feminino, esse momento da gestação, por exemplo, pode vir com muita dor, pode vir cheio de incômodos,
pode vir com muitos desafios. E isso podem ser indícios, veja, eu não estou dizendo que é uma regra, mas podem ser indícios de que lá no inconsciente há uma briga com o lado feminino, há uma negação desse feminino que agora está se manifestando no corpo. Aí tudo se torna muito dolorido, assim também uma menstruação, assim também o período, né, que antecede a menstruação, onde o nosso corpo diz, agora eu vou manifestar o feminino nesse corpo. E aí dói. Então, todas essas conversas são trazidas para o círculo para poder curar, para poder olhar para esse feminino e poder permitir que ele exista no corpo de uma mulher e que a igualdade na sociedade vai quebrar o patriarcado, vai derrubar esse patriarcado, esse lugar de que a mulher, para ter direitos iguais, ela tem que então negar o seu feminino, ou ela tem que ser invisível, ninguém pode saber que ela está menstruando ou que ela está passando por algum processo no corpo natural. Derrubar com isso é trazer equidade, é trazer assim, os direitos são iguais. Vamos olhar para toda a humanidade de forma igual, mas olhar que um é mais baixinho e precisa de uma escada maior, portanto, para chegar lá em cima, né, no topo, fazendo uma analogia. E que aquele que é mais alto, aquele que já tem mais altura, não precisa de uma escada com tantos degraus, uma escada tão alta, porque uma pequena escada já o faz alcançar o topo de um prédio, por exemplo. Olhar com equidade é olhar para cada um e dar a escada singular, específica, para o tamanho de cada um, para as forças de cada um. Então, a equidade é isso. Partindo desse princípio, então, de equilíbrio profundo, tanto das forças naturais do corpo físico da mulher e do campo psíquico da mulher, nós vamos olhar no meio de tudo isso um movimento espiritual também, porque nesse movimento há o resgate da deusa, o resgate do self, na linguagem junguiana, né, da psicologia analítica, esse self que é alcançado pela ânima, que mergulha profundamente dentro do inconsciente e lá no centro da psique encontra o self. Nós vamos olhar dentro do círculo de mulheres essa potência divina como feminina também, como uma potência que não é masculina, que não é regida pela nossa identificação de Deus como masculino, de mestres sempre no masculino, de condutores, quem está levando a humanidade para algum lugar melhor, espiritualmente falando, está totalmente na mão dos homens, né? Mas a gente resgata a deusa. E aí vem a sabedoria da ancestralidade, com vários fragmentos de esculturas pequenininhas, com seios fartos e um ventre bem grande. E essas esculturas encontradas em várias escavações como um amuleto que acompanhava, protegendo as peregrinações, as caminhadas dos povos antigos. E isso nos remete a olhar como a grande mãe do universo, aquela que deu forma, que estruturou tudo isso, casa direitinho com o Tao, né, a filosofia que explica o movimento e o surgimento do universo conhecido e possível da gente perceber, sendo a grande mãe a origem de tudo. E em nós ela está instalada. Nós somos a própria potência, nós somos uma só, um só, nós somos o todo. Essa nossa parte feminina fica muitas vezes afogada nessa estrutura cultural, principalmente no nosso país, principalmente no Brasil, onde qualquer feminilidade, qualquer expressão de feminilidade é muito julgada, até mesmo pelas mulheres, onde as mulheres aprendem que
Qualquer manifestação feminina, ela é tratada como uma fraqueza, como vulnerabilidade de uma forma tóxica, nociva. E a gente resgata essa força da deusa como assim? Se eu não tenho sentido na vida, se eu não tenho propósito, se eu não tenho essência nas coisas que eu estou fazendo, quer dizer, se eu não tenho o feminino resgatado, eu vivo por viver, eu vivo sem sentido, eu vivo sem prazer. Eu faço coisas, eu como coisas, eu cuido das pessoas, mas nunca estou satisfeita, porque essa satisfação vem de um propósito. Eu estou fazendo isso porque eu tenho uma finalidade e não uma utilidade. Utilidade é sempre fazer porque tem que fazer, porque eu vou vender, porque eu vou prosperar, ou porque eu vou ter isso. Sabe, a utilidade é sempre desse universo masculino, que é importante, claro que é importante fazer coisas úteis, né? Eu preciso comer porque o meu corpo fica mais forte, é a utilidade da nutrição. Mas quando eu sinto o sabor do alimento, quando eu tenho prazer em estar ali degustando um vinho, um queijo, uma comida bem feita, um tempero, eu estou sentindo com o feminino aquele prato de comida também. O que é o mundo feminino? Será que os homens não precisam disso também? Todas as pessoas precisam sentir mais a vida, trazer do âmago, do útero, do ventre, das entranhas, trazer da sua linhagem feminina esse prazer profundo em viver. Será que a gente está precisando disso? Isso vai transformar a vida humana. E o que acontece então no círculo? As mulheres chegam, sentam e falam aleatoriamente? É só um encontro de conversa? Na maioria das vezes, há aquela que puxa o círculo, a facilitadora, a condutora, a propositora, aquela que vai centrar o círculo na liderança dela, mas não como de forma hierárquica. Não sendo a presidenta ou a chefe do círculo ou aquela, né, que é maior, mas aquela que ela traz as mulheres, ela convida, ela prepara o local, ela se prepara energeticamente para alicerçar o círculo. Então, emocionalmente, ela precisa ter alguns recursos, ela precisa estar em dia com as suas emoções. Um bom conhecimento sobre a pedagogia e o funcionamento de um círculo, de um grupo, as fases pelas quais um grupo passa, essa necessidade de aprender a lidar, aprender a também despertar a sua liderança, mas a sua liderança não hierárquica, né? A sua liderança entre iguais. Então, há toda uma técnica muito especial e que conecta principalmente ela mesma, né, essa facilitadora, à sua intuição, mas também liberta a intuição das outras mulheres com algumas técnicas muito especiais. Acontecem, então, nessa conversa, alguns movimentos necessários para que se celebre interiormente por todas as células a assimilação desse novo momento da mulher. Então, alguns rituais são feitos para isso. São movimentos de sair daquele estado de estar sentada, passiva, para um estado de movimento, né? De ritmo, de renascimento ou de morte de algumas estruturas, de algumas emoções, de algumas crenças, ou de vida, de abraçar a vida, esse momento, quem eu sou nesse momento, quais as personas que eu estou usando na minha vida, em cada papel, em cada relacionamento, em cada função, e alinhar com a grande deusa interior. Então esses movimentos são condutores. As mulheres vão usar também
os elementos da natureza, porque como a gente está falando muito do feminino, dessa natureza que está dentro e que está fora, dessa conexão com a terra, com o céu, alguns elementos materiais mesmo que formam toda a matéria, como a terra, a água, o fogo, o ar e o éter, como os elementos sagrados da vida, sempre eles estão presentes no meio do círculo, até formando mesmo o ponto central que centraliza toda a conversa, onde tudo é para onde tudo é manifestado, expressado, pedido, agradecido, esse portal, então, que é organizado no meio do círculo. A gente tem aqui um material, conteúdo riquíssimo só sobre o portal aqui no nosso canal, tá? Eu vou deixar para vocês aqui na descrição também um pouquinho sobre isso, sobre esse portal, tá? Para você assistir lá esse vídeo. E esse movimento todo, então, de uma facilitadora preparada, de alguém que está ali com esse movimento e que pode trazer também recursos para essa facilitadora, recursos materiais, porque sim, um círculo de mulheres, ele pode ter o valor de troca dele, salvo quando uma mulher está fazendo um círculo com o objetivo de fortalecimento mais focado somente no espiritual. Ela está fazendo o resgate da potência sagrada feminina, da conexão com a grande mãe, com a deusa. E aí, o valor de troca pode ser simbólico, pode ser um movimento de vamos organizar esse círculo de forma mais coletiva, como um movimento de um grupo de mulheres ou de uma família, né? Mulheres que são familiares, que são amigas muito próximas. Mas tirando esse perfil de círculo, a gente tem como uma proposta profissional para muitas mulheres que são terapeutas integrativas, que são reikianas, que são professoras de yoga, que são psicólogas, que são professoras e que querem organizar um círculo de mulheres que querem aprender a fazer isso e que sentem esse chamado no coração. E que é claro que todo esse movimento, esse estudo, essa participação em outros círculos, tudo isso gera um investimento dessa facilitadora, né? Dessa pretendente a facilitadora, a quem vai formar um círculo. Ela vai investir em livros, em cursos, ela vai estar buscando esse aperfeiçoamento. Então, é claro que isso vai resultar numa necessidade de estipular um valor de troca. E o círculo pode originar, então, outros projetos, como imersões, encontros mais profundos, né? De um final de semana. E tudo isso, quando o movimento é genuíno, quando a facilitadora ela se prepara e ela sente no coração esse chamado para ampliar também a sua consciência, e ela vai com isso arrastando e encantando e inspirando outras mulheres, esse trabalho vai mudando e transformando o entorno, o contexto, a vida, a família de todo esse grupo de pessoas, e vai alinhando com o feminino e o masculino em proporções iguais internamente falando, né? Psiquicamente falando. E isso liberta novas gerações. Algumas piadas, alguns comportamentos, alguns medos, algumas crenças vão se transformar e não vão mais fazer parte do cotidiano e da rotina dessas mulheres, dessas famílias e das que vão nascer nessas famílias. E isso é transformar o mundo. Isso é trazer uma nova forma de interagir com o feminino, com respeito, parando de reagir tanto à forma, à expressão corporal, né? A forma de se vestir, a forma de se portar, a forma de se mexer, a forma de dançar. Soltamos, deixamos que o corpo feminino seja livre. Livre para ser e fazer o que quiser.
Deixa eu te falar um pouco das mulheres que vêm participar dos círculos. E agora eu vou falar da minha experiência, do que eu vejo, do que eu leio e dos nossos círculos aqui em Curitiba. Mulheres que procuram círculos de mulheres são muito inteligentes. E eu não estou puxando a sardinha e nem fazendo elogios vazios, mas essas mulheres estão procurando se conhecer. Elas querem entrar em contato com uma prática que proporcione autoencontro. Elas querem encontrar-se com outras mulheres, elas querem pertencer a um grupo, mas acima de tudo, elas querem encontrar-se com elas mesmas, encontrar a sabedoria que mora dentro delas, elas querem encontrar a jovem que ficou lá no passado, muitas vezes, elas querem encontrar o potencial feminino que pode vir e curar todas as estruturas personas muito masculinas que ela está apresentando para a vida. E o feminino traz essa cura, traz essa medicina que está lá dentro, instalada na fonte divina, né? Com a grande mãe natureza, essa inteligência que faz o nosso coração pulsar, que faz a respiração fluir num ritmo saudável, que traz, né, oxigênio para todas as células e que faz todos os órgãos funcionarem. Essa é a grande mãe do nosso corpo e é com ela que a gente se encontra no círculo. Então essas mulheres inteligentes que estão buscando os círculos estão se tornando mais fortes também, né? São mulheres que querem se tornar mais protagonistas de suas histórias. Elas querem comandar suas vidas, controlar suas vidas e fazer escolhas até mesmo nos seus relacionamentos, nos seus caminhos, no seu lado profissional. E é essa força que elas vêm encontrando, né, nos círculos. O perfil dessas mulheres geralmente são vegetarianas ou veganas, ou têm a intenção de ser, ou têm um cuidado com a alimentação. São mulheres que gostam de caminhadas, de perambular, né, pela natureza, que gostam de ter contato com floresta, com o mar, com o oceano. São mulheres apaixonadas pela natureza. São mulheres que são apaixonadas também pelos seus projetos, suas artes, ou elas escrevem, ou elas pintam, ou elas fazem um tipo de artesanato, mas não é a regra, tá? São mulheres que amam profundamente seus filhos, mas elas sabem e olham para as dificuldades e para as emoções, às vezes, meio nocivas que vêm no meio desse amor. E que às vezes até atrapalham por amar demais. E elas podem olhar para isso no círculo, né, nesse autodescobrimento, que também passa pelas sombras, que também passa por aquilo que a gente nem gosta tanto na gente. Mas são mulheres que estão preparadas e que querem isso, querem olhar também para essa sombra, para que elas possam ser mais autênticas, para que elas possam amar-se por completo. Amar o que a gente tem de bom, no que a gente é bem avaliado, né? Do que a gente tem feedback positivo de todo mundo, é muito fácil. Qualquer pessoa ama a sua parte legal e boa, mas amar aquela parte que traz muitos feedbacks negativos, amar aquela parte nossa que os outros já andam falando que não é legal, amar essa parte nossa é difícil. Então essas mulheres que estão querendo esse lugar de amplo de consciência é que estão procurando os círculos. São mulheres que gostam de falar, que gostam de dar risada, que gostam de se expressar. Mas também são muitas as mulheres que procuram um círculo porque elas não querem falar. Elas querem ouvir, elas querem ficar quietinhas. Elas aprendem mais assim e elas se transformam desse jeito. E o círculo, como é um lugar muito democrático, é um lugar onde você pode ser você mesma, onde você não precisa exercer nenhum papel, onde o ego fica lá fora, é um espaço onde essas mulheres se sentem muito bem, porque ela pode vir
do jeito que ela será acolhida. São mulheres as que procuram o círculo livres de preconceitos. São mulheres livres de crenças que colocam as mulheres num lugar onde elas não podem ser elas mesmas, ou um lugar onde elas fazer esse movimento todo parece uma coisa muito estranha. Então, essas mulheres livres de tudo isso são as que estão chegando nos círculos. E aquelas que vêm com medo mesmo, com crença mesmo, que elas vêm, elas aprendem a olhar-se e a encontrar essas crenças lá dentro do mundo interior e passar uma borrachinha, não quero mais isso para mim. Quero esse mundo livre e todas as mulheres são bem-vindas. Todas as pessoas que se sentem, né, com vontade de explorar esse universo feminino são bem-vindos. Então era esse o assunto sobre o Círculo de Mulheres. No entanto, antes de acabar, eu quero te dizer que nós estamos preparando um material incrível para ajudar as mulheres que querem formar os seus círculos, para pessoas que querem organizar círculos de mulheres, que querem saber todos esses detalhes com mais profundidade, que querem acertar na condução dos círculos, sem se tornar dona do círculo, no entanto, possibilitando para que as mulheres cresçam de forma coletiva, dando as mãos mesmo. Tem um material muito legal sendo organizado pela nossa equipe aqui do Território do Sol. Estamos estudando muito, estamos olhando para todas as formas que podem ajudar alguém, um profissional, a se tornar muito potente em fazer seu círculo. Em julho nós estaremos trazendo esse material para vocês. Não deixe tuas ideias soltas por aí. Vem com a gente aqui que nós vamos organizando as ideias. E para quem não quer formar o seu círculo de mulheres, procure um círculo para você participar. Já está mais do que na hora de todas as mulheres se envolverem dentro de um círculo, usarem toda a sua sabedoria para se conduzir, para trazer a alma para a vida. Um beijo grande, muita gratidão por você que está aqui comigo até agora e eu vou deixar para você um presentinho. Basta que você entre nesse link que está aqui na descrição ou aqui na bio no Instagram, vou deixar também, onde você pode resgatar um e-book Como Formar Círculos de Mulheres, um presentinho que a Nicole Lachovics escreveu para vocês, especialmente para quem está assistindo esse nosso encontro aqui. Namastê para quem é de Namastê. Paz e bem para quem é de paz e bem. Muito amor no coração para todos.